Em continuidade ao 9º Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões, teremos a conferência com o tema Equilíbrio Econômico-Financeiro nas Concessões de Rodovias. Convidamos para moderar o trabalho a senhora Maria Miquelin, coordenadora do Comitê Jurídico da ABCR. Convidamos os conferencistas. Sua Excelência, o Ministro do Supremo Tribunal Federal, Marco Aurélio Mello. E o economista Raul Veloso. Para início dos trabalhos, tem a palavra a moderadora, a senhora Maria Miquelin. Bom dia a todos. Bom dia, ministro Marco Aurélio. Bom dia, Raul Veloso. É uma honra recebê-los aqui hoje para tratar de um tema tão importante que é o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. A nossa Constituição, em seu artigo 37, inciso 21, consagra essa importância da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro, colocando esse ponto como um dever da administração. E sobre esse tema, gostaríamos de já pedir a palavra do senhor Raul Veloso, que fará aí uma conferência. E, por favor, Raul, tenha vontade. Ok. Muito bem. Vamos ver o que é que eu posso contribuir aqui para vocês sobre esse assunto, num tempo relativamente curto. A gente poderia passar o dia inteiro falando sobre isso. E gostar de falar é comigo, né? Quem me conhece sabe que eu vivo falando. Aliás, estou meio sem voz, vocês desculpem isso, porque estamos no meio de uma crise, como vocês sabem. O evento coincidiu com um momento aí meio difícil, né? Que, de certa forma, afeta um pouco do que nós vamos falar aqui, mas eu queria iniciar a minha história já indo direto ao tema, lembrando exatamente isso. Nós temos aí uma situação complicada para administrar, porque foi-se o grau de investimento, pelo menos o primeiro, e veio o novo pacote fiscal que a gente está discutindo. O país está no meio dessa confusão, como vocês sabem. Eu vou começar a minha história primeiro dizendo para vocês o seguinte: se o tema é o equilíbrio, eu queria dizer que a minha percepção, e isso não necessariamente é a percepção de vocês que atuam nessa área, é de que há uma ameaça, tem havido uma ameaça, a meu ver, bastante forte a esse equilíbrio, em função da forma como o governo tem encarado e tem agido em relação a esse tema. Então, eu tenho uma posição, eu queria já dizer para vocês, para não surpreenderem, isso pode não agradar a todos, mas eu não estou aqui para agradar a todos, é impossível. A minha posição é uma posição bastante crítica em relação ao que tem sido feito pelo governo em relação a esse tema. Esse é um tema que os economistas têm tratado, pouco aqui no Brasil. Eu trouxe o caso aqui do Sheikman, que é uma pessoa que eu admiro muito, porque ele foi chamado ao Brasil nesses dias. Isso aí eu vou mostrar para vocês umas declarações dele no estado de São Paulo. E o Sheikman é hoje, talvez, o economista de maior reputação entre os brasileiros que são radicados no exterior. A história dele é associada a essas duas universidades que eu mencionei ali,
ele é muito prestigiado e gosta do Brasil, é brasileiro, vem muito ao Brasil, acaba de vir, e no Estadão do dia 13, ele deu as declarações que eu vou mostrar em seguida. É claro, a vinda dele aqui está associada a esse momento difícil que a gente está vivendo e ele poder opinar sobre isso. Mas por que eu trouxe o Sheikman? Não só porque ele é um cara brilhante, muito famoso, mas porque ele é um dos poucos economistas que se preocupa com esse tema das concessões. Ele é obcecado pela questão da produtividade e ele é um dos que mais chama a atenção. Eu fiquei muito ligado num discurso dele há uns 4, 5 anos, em que ele disse que a grande novidade na literatura internacional sobre o tema de produtividade era a contribuição que a infraestrutura traz para o aumento da produtividade nas economias, que era uma razão forte para a gente se preocupar com o desempenho da infraestrutura. E eu associo naturalmente a uma razão forte para a gente se preocupar com o equilíbrio das concessões, porque essa preocupação é em favor do desempenho dessa área tão importante que é a infraestrutura. Então, por isso é que a gente tem de dar ouvido e ter atenção ao Sheikman. E, quem sabe, a mim, porque também estou, ultimamente, muito preocupado com esse tema, basicamente pela mesma razão. Acho que o Brasil não sai do nó em que ele está imerso há vários anos se nós não resolvermos os problemas que dificultam a expansão da infraestrutura. E é sobre eles que eu vou falar aqui na sequência, nessa discussão do equilíbrio, que, para mim, a interpretação sobre o tema é exatamente discutir se há ameaça a esse equilíbrio, porque a ameaça a esse equilíbrio é que faz com que o desempenho não seja o ideal. O que ele disse aqui? As pessoas perguntaram a ele onde ele andou, como a agência de risco colocou uma perspectiva negativa para o Brasil, além de ter tirado a classificação, ela colocou uma tendência de piora, ele virou e aí disse o que pode tornar a perspectiva mais positiva, além daquele negócio de ajuste fiscal, que são as coisas que estão aí na ordem do dia. Ele disse, olha, precisamos construir a infraestrutura, que foi abandonada nos últimos anos. Tínhamos um sistema de concessões relativamente funcional no governo Fernando Henrique. Ou seja, na visão dele, ele encara, ele vê que hoje não tem o mesmo sistema funcional. Na visão dele, ele é que nem eu, crítico do rumo que esse sistema acabou tomando nos últimos anos. O Brasil tem um problema sério de uma baixa taxa de investimento. Ao mesmo tempo, temos enorme necessidade de infraestrutura. Se conseguirmos construir um arcabouço adequado para o investidor externo, é óbvio que ele tem um viés externo, porque ele mora lá fora. Teríamos uma melhoria da infraestrutura do Brasil, que é extremamente importante. Então, vocês veem que ele está preocupado com a questão do investimento, com a infraestrutura e o papel que isso pode ter no equacionamento dos problemas. Aí depois ele falou um negócio, e eu não vou concordar muito, é a única coisa em que eu discordo um pouco dele. Eu vou pedir ajuda aqui do apoio, porque eu sou piauiense e minha cabeça não se adapta muito a essa geringonça. Vocês desculpem também isso. Além da voz, eu sou piauiense. Além do problema de não estar com a voz boa, eu tenho dificuldade de adaptar essas geringonças à minha conformação física. Pode apertar, não precisa ficar preocupado em que não vai exaurir o meu conhecimento pelo aperto, não. Pois bem, o que ele diz lá é que o Brasil barato é melhor do que um Brasil caro para as pessoas investirem. Está olhando para fora. Mas o que eu que eu grifei ali é que é o ponto que me parece relevante que eu queria discutir. Mas nosso grande problema em infraestrutura é a falta de um arcabouço legal adequado. Havia um arcabouço e ele foi trocado. Ou seja, a visão de um cara como ele, muito importante, e que é um dos poucos que se preocupa, é que tem um arcabouço inadequado e que ele foi trocado, que o governo atual mudou o que havia antes. Aí é que eu vou discordar um pouco dele, não na essência,
mas porque eu acho que o arcabouço existe, ele não foi trocado. Não é fácil mudar arcabouço. O que eu acho é que ele foi, de certa forma, desfigurado na prática. Isso é uma outra história. Então, na essência, eu acho que é o mesmo, é o que ele está pensando, mas eu acho que o problema maior é de comportamento do governo do que, de fato, de ter de mudar o sistema legal que hoje rege as concessões. Aí ele fala, ele defende que o Brasil precisa buscar as oportunidades, se ele tivesse um arcabouço adequado, aí eu diria, se o governo não atrapalhasse tanto, o dinheiro viria para os investimentos. Aí a pessoa perguntou, mas a redução da classificação de risco não dificulta isso? Ele tem uma visão de que é uma coisa importante para vocês ouvirem, de que na conclusão, no investimento em infraestrutura, a maioria dos casos não é afetada pelo rebaixamento. É óbvio que vai afetar, o dinheiro vai ficar mais caro, vai atrapalhar a vida de qualquer setor. Bom, aí o meu ponto central da minha história é esse aí, o que eu chamo do incrível paradoxo. A questão do Brasil é investir, crescer mais ou sucumbir. Eu não vou ter muito tempo para discutir isso, porque senão eu não discuto o miolo do que me pediram. Mas tenho isso em mente. É um paradoxo porque, por mais e mais que hoje o governo pareça convencido de que isso aí é verdade, porque o modelo que ele pôs em prática se esgotou há 2 anos, que era um modelo totalmente voltado para o consumo, e o investimento caiu muito durante os últimos anos, e a economia estagnou. Apesar disso, mesmo e sem ter dinheiro para investir, porque todo gasto que ele quer fazer é gasto corrente, o modelo econômico é hostil ao investimento privado em concessões. Essa é a minha colocação central. Quer dizer, e por isso o paradoxo. Eu preciso do investimento, não tenho dinheiro para investir e hostilizo o investimento privado em concessões, que para mim é uma maluquice total, mas enfim, talvez vocês não concordem, vocês que vivem no setor diretamente, achem que eu estou errado, que está tudo ótimo, que o ambiente não é hostil e que eu estou aqui fazendo um discurso errado por uma plateia tão importante como vocês. Eu acho, e aí para dizer, localizar onde eu acho que está o problema, eu acho que o grande drama é um negócio que é parte desse modelo que se esgotou, mas ainda não foi extirpado, que é o que eu chamo de populismo tarifário, sempre combinado com ineficiência da máquina. Que eu não vou falar mais em ineficiência da máquina, por quê? Porque isso atrapalha em qualquer situação, mas eu acho que agora, em particular, atrapalha mais, porque uma máquina que lida com isso, sendo ineficiente, ela não consegue resistir a essas tentativas episódicas de políticas erradas, como essa, que eu estou chamando de populismo tarifário, que não são tão episódicas, porque, na realidade, isso vem desde o primeiro governo Lula e está aí até hoje, cada vez, a meu ver, mais forte, com sintomas de esgotamento, de dificuldade, de falência. Mas esse é o grande drama, que é o que comanda o espetáculo. O que é o populismo tarifário? O populismo tarifário o dedo está ali para tentar colocar para baixo os pedágios ou as tarifas e preços que são controlados pelo governo. Colocar para baixo do custo de oportunidade de produzir o serviço. O tempo inteiro há essa tentativa, e é isso que comanda o espetáculo. Por quê? Porque faz parte desse modelo agradar a população com tarifas e preços públicos baixos, para ganhar os votos, para dizer que está fazendo o máximo por todo mundo, e aí, a partir daí, conseguir resultados, agradar todo mundo no curto prazo, que, no fundo, é a essência das políticas que vem sendo adotado pelos governos de 2003 para cá. Só que, como eu disse, está se esgotando, e a palavra otimista que eu tenho, já antecipando a vocês, é que eu acho que isso aí também está a caminho de se esgotar, que vai mudar. Não sei quanto tempo ainda vai levar, mas que vai mudar, vai, porque todas as vezes que, pelo menos num país como o Brasil, você insiste muito tempo com políticas erradas, uma hora você acaba mudando, queira Deus. Ou, outra forma de dizer o mesmo, é pressionar para que o retorno médio esperado nos negócios
fique abaixo do custo de oportunidade do capital, inclusive diferencial de risco. Então, é o tempo inteiro, minha percepção de quem está de fora, só observando e analisando, é que o tempo inteiro o governo busca isso e as empresas vão reagindo de acordo com a situação, de um jeito ou de outro, tentando sobreviver, tem várias limitações para o que elas podem fazer, mas isso, para mim, está por trás da minha ideia de que essa questão do equilíbrio das concessões não vai bem obrigado por conta disso. Só quando isso acabar e as empresas vêm reagindo, vêm tentando, os agentes, os players nesse negócio, que atua aí de tudo quanto é jeito, para tentar mudar isso, alguma coisa já mudou. E aí, no fundo, eu posso chamar isso também de modicidade tarifária excessiva, para usar uma expressão mais conhecida de quem atua na área. Tem muita coisa de economês aí no que eu vou estar falando. O ponto central é esse, é modicidade tarifária excessiva e comportamento oportunista por parte do poder concedente, que se aproveita de todas as oportunidades que tem para impor, para tentar impor essa modicidade tarifária excessiva. Bom, isso aparece via contrato e aparece como pressão por o tempo todo que o governo pode, ele pressiona por taxa de retorno incompatíveis com os custos. Enfim, é menos, para responder ao nosso economista que eu iniciei, eu diria para ele, é menos a falta de um arcabouço e mais uma descaracterização do modelo original, que funcionou bem, como ele disse, nos governos anteriores. Em vez de deixar para a concessionária fixar o preço e administrar os riscos gerenciáveis, o governo tenta induzir o preço dos serviços e retirar da concessionária a administração de risco de mercado, que ela tem melhores condições de administrar, e introduzir o risco político, que está fora de sua capacidade de gerenciamento. A minha indignação é exatamente com isso, com essa história de o governo tirada da concessionária a administração do risco que é para ela administrar, que é a taxa de retorno, e trazer isso para o seu âmbito, introduzindo um risco político, porque todo mundo sabe que quando o governo vai fixar alguma coisa, o dado político estará lá sempre. Se ele quiser fixar errado, vai ficar errado, e aí as empresas, o mercado, vai ter de reagir a isso, quando não era para fazer. No fundo, o resumo da minha história, que eu vou gastar o que me resta de tempo, eu acho que eu ainda tenho aí uns 50 minutos para falar. Obviamente, brincando, ministro, eu vou já parar para que o senhor nos dê a oportunidade de ouvi-lo, mas o que eu queria dizer, que eu chamo de descaracterização do modelo original, ou a nova roupagem para o modelo de concessões, que eu digo que foi a opção errada, no lugar errado e na hora errada, é algo que teve avanços e recuos. Então, não pense que eu acho que eu sou tão pessimista assim, teve avanços, mas na raiz está essa percepção, eu vou continuar repetindo, do governo equivocada, no sentido do que deve ser uma concessão. Esse que, para mim, é o X do problema, a raiz do problema. Para as concessões de rodovia, mesmo sem o Eletrobras, o governo parece tratar o setor como se estatizado fosse, tentando impor preços e taxas de retorno como forma de viabilizar uma política de modicidade tarifária a qualquer custo. De que forma é que os problemas foram surgindo e as eventuais soluções, algumas surgiram e outras não. Eu identifiquei aí 3 fases e eu vou gastar mais tempo na fase 3, porque não vai haver tempo para eu detalhar muito, mas eu falo de uma primeira fase em que o desenho dos leilões, o governo tentou fazer um desenho de leilões que levassem a tarifas irrealisticamente baixas. A fase 2, imposição de tarifa, depois de uma reação do mercado, de quem criticava, veio a fase da imposição de tarifas baixas nos próprios leilões, com base
numa taxa interna de retorno que o governo calculava abaixo do razoável. Então, vocês veem que na fase 1 e 2 são coisas que aconteceram no âmbito dos leilões. A fase 3, que é a fase em que nós estamos, é onde eu vou gastar mais tempo, a modicidade tarifária apareceu não mais na licitação. Eu diria que, em grande medida, os problemas criados e que aconteceram nas fases 1 e 2 estão, em grande medida, equacionados, vêm sendo equacionados, obviamente, em função da ação das empresas, de seus representantes, etc. Os problemas já foram, em grande medida, afastados. O que fica é a busca da modicidade tarifária, não mais na licitação, mas durante a execução do contrato de concessão, que eu acho que é onde nós estamos, no momento, vamos dizer, enfrentando a maior parte dos problemas, e é onde as correções terão de ser feitas. Não vou entrar nas fases 1 e 2, se houver tempo depois eu posso voltar, e vocês conhecem muito disso, muito mais até do que eu, mas, enfim, o limite do que aconteceu na fase 1, ou seja, o que eu quero dizer é que os leilões, a fase dos leilões, não é uma coisa que deve nos preocupar tanto quanto a fase dos contratos. Por quê? Porque nos leilões, as empresas, os candidatos, têm muito mais opções. Eles podem não entrar no leilão, eles podem fazer a oferta que eles acham que é relevante ou não, e pode simplesmente não aceitar o leilão nas condições que o governo estabelecer. Ele tem a opção. Sempre que as empresas têm a opção, o setor pode se prejudicar, a infraestrutura pode não evoluir satisfatoriamente, mas as empresas não são tão prejudicadas como quando se chega na fase da execução do contrato, por uma razão muito simples. Como custo, que é o que eu estou dizendo ali, eu vou ler, como custo, para não deixar dúvida do que eu estou falando, como custo para abandonar uma concessão é extremamente elevado, uma vez realizado o investimento inicial, esse é que é o problema. É que aí as empresas têm muito menos opções para reagir às ações do governo. Abre-se espaço para um comportamento oportunista do poder concedente, que nessa hora, como ele está com a ideia fixa na modicidade tarifária excessiva, ele tenta renegociar para reduzir tarifas ao longo do contrato, de todas as formas que ele pode, exige obras não previstas de um jeito que pode não ser interessante para as empresas, ou faz o uso político das concessões. Eu cito aí até o caso da lei dos caminhoneiros, que isentou o pedágio dos eixos suspensos. Então, o ponto central aí é que quando as empresas têm menos opções à mão, é a hora que o oportunismo de um governo voltado para o objetivo errado se manifesta com maior força, e é onde hoje eu acho que os problemas se concentram. O que eu quis dizer com isso? Eu volto aqui até aquela mesma identificação que eu fiz antes, eu repito, e o que eu quero dizer é que esse tipo de postura do governo é eficaz no curto, mas é um desestímulo no longo. Esse é que é o ponto central, que o governo teria de ouvir. Escuta, você pode até ganhar seus objetivos de curto prazo, quando você faz isso ou aquilo, mas, na realidade, você está comprometendo o longo, porque os capitais têm outras opções. Eles não precisam ficar presos a um negócio que não é rentável. Não, é isso que, às vezes, eu não entendo como o governo não percebe, ou se percebe, faz vista grossa, de pensar que o capital privado, num sistema de economia, de mercado, tem as opções para investir onde ele quiser. Então, se ele não consegue exercer essa opção no curto prazo, porque ele está preso num investimento que ele fez, do qual ele não consegue se livrar, porque seria perder praticamente tudo se ele quisesse sair, ele tem a opção do longo prazo, de não voltar e, portanto, por aí prejudicar a situação da infraestrutura do país. Quer dizer, um governo que adota esse tipo de política, ele é excessivamente voltado para os seus objetivos de curto prazo e esquece
que o país não vive só do curto prazo. Ele, obviamente, vive do curto e da soma dos curtos, que é o longo prazo. E aí, eu queria trazer para vocês, porque, no fundo, isso aí é a visão de uma pessoa que procura analisar, conversando com quem atua, e analisar, estudando o tema. Eu trouxe algumas evidências, é aqui que eu vou encerrar a minha apresentação, desse oportunismo governamental, que, em última instância, vai bater no equilíbrio das concessões, que é o meu tema, no equilíbrio econômico-financeiro, vai prejudicar este equilíbrio econômico-financeiro que deveria, idealmente, ocorrer. Quais são as evidências que eu detectei, conversando, e pensando, e estudando? Primeiro, o enfraquecimento da agência reguladora. É uma forma de o governo poder interferir, exercer esse risco político com muito mais facilidade, porque a agência reguladora forte, ela exerce um papel de buscar equilíbrio entre os dois lados. Se ela é fraca, vira um pedaço da própria administração pública que recebe ordens do poder superior. 2, o outro ponto que eu queria sinalizar é que os novos contratos, ninguém, por favor, se sinta ofendido com isso, porque as pessoas assinam os contratos, correm os riscos, isso é decisão de cada um. Mas a minha sensação da leitura dos novos contratos é que os novos contratos têm características que redundam no final no que eu chamo de transferência do risco político para a concessionária. Ou tem a ver com isso, o que é, obviamente, uma coisa errada que não poderia estar acontecendo. Porque risco político não é risco para a concessionária administrar. Risco político é risco do governo, ele que administra. Porque o risco político é uma decisão política, pode ser qualquer uma, em função do governante que está lá. Para uma empresa privada administrar risco político, ela tem de se precaver, ela tem de se posicionar, e aí esse posicionamento pode significar a inviabilidade do negócio, porque o preço e o retorno a serem exigidos pode ser tão alto que inviabiliza o negócio e depois nós não temos o resultado no longo prazo. Que características são essas que eu estou dizendo que refletem essa transferência do risco político para a concessionária? Primeiro, tem essa história do cálculo do fator X, que eu não vou gastar muito tempo, que é um dispositivo para repassar ganho de produtividade para a tarifa, que após o 6º ano, porque ele só existe após o 6º ano, os contratos dizem que ele vai ser eventualmente definido pelo governo. Não existe definição, risco total, que virá depois conforme a cabeça que o governo tiver em cada momento. Depois tem um negócio que, até hoje, eu que sou de fora do setor, sou apenas um analista curioso, que foi a proibição da apresentação. Alô? Bom, a proibição da apresentação do plano de negócios, que é uma coisa realmente muito estranha, para mim sempre foi, como é que, numa concessão, o poder concedente proíbe a concessionária de mostrar para ele como é que vai fazer o negócio, os detalhes, a execução. Ministro, eu espero que não aconteça com o senhor, tá? É bom que tenha acontecido comigo e não com o senhor. Afinal de contas, o senhor é a autoridade, eu sou um mero economista, consultor que olha esse assunto com esse olho crítico que vocês estão vendo. Essa história da proibição da apresentação, gente, eu nem vou comentar. Para mim isso é uma maluquice tão grande. Como é que você faz uma concessão e não vê o plano de negócio que a empresa está preparando, com todo o detalhamento de como ela vai fazer, depois do financiamento, de como os valores vão entrar nos custos, na receita? Pois bem, foi proibido. Isso leva ao não conhecimento, em particular, dos custos de construção e operação e da taxa interna de retorno associada ao projeto. Porque todo plano de negócio, obviamente, tem lá uma taxa interna de retorno implícita que
a concessionária, quando ganhou o leilão, tinha isso lá nos cálculos e fez a oferta da tarifa, que foi a tarifa vencedora. Você não pode mais saber a TIR associada ao projeto. Este item leva, aí eu botei uma setinha na frente, a imposição, levou a imposição pelo governo de um negócio que ficou conhecido como metodologia de cálculo do fluxo de caixa marginal. Ou de a mesma coisa de dizer, de uma taxa interna de retorno, que é conhecida com essa sigla horrível, que eu não vou entrar em detalhe aqui, que não faz sentido, em vez da TIR associada ao projeto, seja para novas obras, seja para os reequilíbrios diante de casos fortuitos. Quer dizer, no fundo, a sensação que me deu é que o governo, eu espero que eu esteja enganado, mas a sensação que me deu é o seguinte: vamos proibir a apresentação do plano de negócio, porque assim ninguém vai saber qual é a taxa interna de retorno do projeto original, que eu não aceito, estou na posição do governo, da cabeça, porque essa taxa interna tende a ser muito alta, o governo sempre acha, o governo que tem visão de modicidade tarifária excessiva, sempre acha que o setor privado está enganando ele, e que está sempre ganhando mais do que deveria. Então, ele diz, eu não quero a taxa interna associada ao projeto, eu quero outra. Mas como é que eu vou impedir, se a lei garante isso, e na maioria dos casos, que tem de ser adotada uma taxa interna de retorno, se ela existe? Bom, então vamos acabar com o plano de negócio, que nós acabamos com a TIR associada ao projeto. E aí dá para impor uma metodologia em que o governo fixa a taxa por uma certa metodologia que ele vai construir, usar para convencer que ele está fazendo certo, e não precisa usar aquela taxa. Eu nem vou entrar aqui na discussão da metodologia, porque não precisa. Por quê? Porque, na minha cabeça, isso aí é só uma roupagem para enrolar quem é bobo. Porque, para mim, isso é simplesmente porque essas metodologias, em geral, têm margem para você botar o valor que quiser, e do mesmo jeito que ele não consegue fixar a definição do que fazer para calcular o fator X, ele pode pôr uma metodologia deixando algumas coisas que são sujeitas à fixação arbitrária e chegar na taxa que ele quer, que é, ora, se ele está buscando a modicidade tarifária excessiva ao longo da execução do contrato, ele vai querer modicidade tarifária excessiva, significa sempre a busca da menor taxa interna de retorno imaginável. Então, eu vou lá e fixo do jeito que eu quiser. Não é por outra razão que, até bem pouco tempo, as taxas que o governo divulgava nas suas portarias, eu estou misturando o governo com a agência reguladora, porque, nesse caso, eu acho que não sei quando é que vai dar para separar, mas, para mim, é tudo mais ou menos a mesma coisa. Então, por isso que eu não distingo aqui o papel de um e do outro. Então, ele quer fixar uma TIR para que, através da fixação da TIR, ele afete o preço, a tarifa que vai ser cobrada por esse contrato, que não será mais original, será uma que vai sendo modificada por esse tipo de decisão. Essa taxa, então, é uma taxa que pode chegar no valor que o governo quiser. E fica agora, nos últimos tempos, o que eu percebo é que o setor, obviamente, fica brigando com o governo para ver se, como ele não consegue dizer para o governo, não use metodologia nenhuma, porque a TIR é a original do projeto, porque o governo acabou com os planos de negócio, enfim, e as empresas sempre têm uma posição, sempre tem uma posição menos forte em relação ao poder concedente, que é natural que seja assim, é assim em qualquer lugar. Para novas obras ainda tem a dificuldade de que, não tendo o plano de negócio, você não sabe os custos daquele projeto, e aí o governo traz os seus custos da sua tabela, que é outro caminho para ele jogar o retorno para baixo. E aí fica brigando, seja para novas obras, seja
para os reequilíbrios diante de casos fortuitos. Pensem que, no fundo, nós estamos discutindo, de uma maneira mais ampla, é a questão do equilíbrio financeiro das concessões, que eu acho que está em jogo e que, em última instância, se não for bem equacionada, vai prejudicar o futuro do setor de infraestrutura e não fazer a resolução daquele problema que eu falei no início. Pois bem, aí eu falei, metodologia, qualquer uma que o governo usar, ele vai sempre poder manipular, se quiser. Outra coisa que se diz é que seria o custo de oportunidade de uma empresa representativa que ele está buscando. Isso é outra, para mim, outra grande bobagem, porque cada empresa tem o seu custo de oportunidade. Nunca um cálculo desse vai ser o cálculo que vai chegar para aquela empresa e identificar o relevante para ela. O relevante para ela é o custo de oportunidade, a TIR associada ao projeto, que, pela mágica do governo, desapareceu. E as empresas, obviamente, imagino eu, nunca chegaram e disseram assim para o governo, eu não quero saber disso, só quero se for a TIR associada ao projeto. Aí, o programa de concessões, naquele momento, poderia simplesmente acabar, criar um conflito difícil de resolver, mas o que eu estou sentindo, e esse é o ponto de um pouco de otimismo que eu posso trazer, é que, do mesmo jeito que o resto do modelo voltado para o consumo, que tem outros componentes, está se esgotando, essa parte também pode se esgotar em função das gestões, da luta e dos procedimentos que forem adotados no enfrentamento dessa questão a partir de agora. Outra coisa que eu disse, roupagem técnica para uso político, é isso que pode ser, mas, enfim, o ponto central da minha colocação é que não tem equilíbrio econômico-financeiro relevante nas concessões enquanto o risco político for alto, como tem sido, como está, porque esse risco não é risco para as empresas trazerem e administrarem, porque este risco, para ela administrar, ela teria de colocar as tarifas lá na estratosfera e isso inviabilizaria as concessões. Este risco, essa para mim é a grande mudança que tem de ocorrer a partir de agora, ele tem de voltar para o lugar de que ele nunca deveria ter saído, que é o próprio colo do governo. As empresas competem enfrentar o risco de mercado, os riscos de mercado, porque esses ela sabe, por definição, de como o sistema de mercado funciona, administrar bem. E assim é que você tem equilíbrio econômico-financeiro nas concessões. E eu espero que eu esteja certo em prever que, em breve, a gente vai poder mudar esse quadro na direção de um que seja coerente com o crescimento sustentado da infraestrutura e do Brasil no longo prazo. Muito obrigado. Obrigada, Raul Veloso, economista, consultor econômico, por suas palavras e por sua visão tão atual sobre os temas que nós estamos aí vivenciando, a perda de grau de investimento, a necessidade de infraestrutura que nós temos aí premente, e uma visão importante também sobre o chamado, que você chamou aí de populismo tarifário, né? E o que mais saltou aos olhos é que a sua visão é uma visão otimista. Então, isso é uma coisa realmente muito boa e que deixa todos aí bem motivados para seguir em frente, porque realmente, na sua visão, e eu acho que na visão de todo mundo, a gente tem tudo aí para dar certo, porque o Brasil realmente precisa de infraestrutura. E, claro, que precisa também de, como você mesmo disse, de um arcabouço adequado para que a gente possa seguir em frente. Muito obrigada mais uma vez. E, com relação ao arcabouço adequado, o ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal, que todos aqui conhecem, dispensa qualquer apresentação, o ministro vem acompanhando as concessões de rodovia já há muitos anos,
e nos ajudando aí a disseminar todo o conhecimento acerca do que é um contrato de concessão. O ministro, inclusive, proferiu várias palestras pelos interiores aí desse Brasil afora, viajou bastante, disseminando isso daí, e realmente ajudou e está ajudando a construir todo esse arcabouço aí que nós necessitamos, arcabouço legal. Ministro, é mais uma vez um prazer, aí, uma honra estar recebendo o senhor aqui. A gente gostaria, então, de ouvir o que o senhor tem aí a fazer a sua palestra sobre o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão. Obrigada. Bom dia a todos. A minha satisfação em estar em mais um Congresso Brasileiro de Rodovias e Concessões. Cumprimento o presidente da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, o presidente Ricardo Pinheiro, e digo que minha tarefa está muito facilitada, porque me precedeu na exposição alguém que, como eu, também é um guerreiro, também é um polemista e domina sobremaneira a área econômica, a área financeira. Encontros como este viabilizam troca de ideias, viabilizam reflexões e viabilizam também uma tomada de posição republicana e democrática. Nós vivenciamos uma quadra muito estranha. Uma quadra em que notamos o abandono a princípios, notamos a perda de parâmetros, notamos a inversão de valores, em que o dito passa pelo não dito, o certo por errado e vice-versa. E quase sempre se tem, por aqueles que estão na governança, a adoção da postura politicamente correta. Quase sempre, após abrir-se campo para a iniciativa privada, o próprio Estado busca cumprimentar com o chapéu alheio. E aí, o fim a ser alcançado passa a ser potencializado para justificar o próprio meio. Nessas horas, nós precisamos atuar com desassombro, nós precisamos verbalizar o que realmente ocorre para buscar-se a correção de rumos. Esse quadro é muito agravado em termos de problemas nacionais com o que ocorreu nos últimos anos, nos últimos 40 anos, que foi um crescimento demográfico desenfreado. Nós, que já temos uma longa estrada percorrida, nos lembramos de um chavão da Copa do Mundo de 1970. 90 milhões de brasileiros em ação. Hoje, somos 205 milhões. O crescimento, tendo em conta natalidade sem qualquer racionalização, foi de cerca de 128% de almas. Indaga-se: educação, saúde, saneamento, habitação,
vias públicas e transporte, segurança pública, mercado de trabalho sabidamente desequilibrado, com oferta excessiva de mão de obra e escassez de empregos, cresceram nesse diapasão? A resposta é desenganadamente negativa. E aí nós temos uma verdadeira Babel. Nós temos que a pobreza graça, a delinquência surge de toda ordem e não adota o Estado a postura que deveria adotar. Parte simplesmente, e precisamos corrigir isso que nos envergonha, que é a perniciosa distribuição de rendas, mas não dessa forma, parte para a generalização das bolsas e lançando um ledo engano, como se mediante essas mesmas bolsas e não investimentos nas diversas áreas, poderíamos ter dias melhores. A crise, e nós estamos em um dia de revelação de tomada de providências no campo próprio, a crise maior é a crise econômica financeira. E quando se tem uma crise econômica financeira, há de prevalecer, em primeiro lugar, o entendimento entre os poderes da República. Em segundo lugar, o entendimento entre aqueles que ocupam cargos que ensejam decisões e os diversos segmentos da sociedade. A mola mestra é, sem dúvida alguma, o princípio da legalidade. Princípio da legalidade que deve ser visto em duplo enfoque, considerado particular e considerado o administrador. Enquanto, relativamente aos particulares, ele revela a possibilidade de práticas em geral, desde que não haja uma cláusula que proíba a prática. Quanto ao administrador, ele só pode implementar o que está autorizado em lei. Confunde-se muito interpretação com critério de plantão. Interpretar uma norma jurídica é um ato de vontade. É um ato de vontade norteado pela formação técnica e humanística daquele que implementa a interpretação. Mas algo diverso é potencializar-se o interesse isolado e momentâneo, é criar-se para a situação concreta o critério de plantão. Precisamos cobrar sempre uma postura exemplar do Estado, uma postura que sirva de norte aos cidadãos comuns. Mas precisamos dizer alguma coisa aos senhores sobre o tema. E o tema é um tema que deveria ser observado de forma implícita, considerada a relação jurídica entre poder concedente e concessionárias, equilíbrio financeiro das concessões de rodovias. Digo-lhes que essa expressão é sinonímia de Constituição Federal,
é sinonímia de lei, é sinonímia do contrato formalizado pelas partes. Mas por que estamos reunidos para abordar algo que deveria ser de observância natural? Porque constatamos um hiato muito grande entre o formal e a realidade. Se voltarmos, né, no tempo, nós vamos constatar, né, que, a certa altura, a época da escravatura, houve a edição de uma lei, e que foi tomada, e até hoje nós repetimos essa qualificação, foi tomada como uma lei para inglês ver, ou seja, uma satisfação simplesmente à Inglaterra quanto à continuidade da escravatura no Brasil. E aí, graça, o faz de conta que observamos o ordenamento jurídico, e faz de conta que observamos esse mesmo ordenamento jurídico adotando o Estado, uma postura de força. E se proclama que poderemos ter no Brasil melhores dias, editando mais leis, editando mais emendas constitucionais. E para os senhores terem uma ideia, a Constituição do Japão é de 1947 e não foi emendada até hoje uma única vez. A nossa Constituição Federal de 1988 já foi emendada 94 vezes. Não teremos melhores dias no Brasil via promulgação de novos diplomas legais. O que nós precisamos, na verdade, é de pessoas, principalmente homens públicos, que observem e vejam o interesse maior da sociedade, o arcabouço normativo. Concessão de serviço público faz-se mediante um contrato. E disse a nossa coordenadora do jurídico, que a Maria Micheli, que vem de um artigo da Constituição Federal, um dispositivo a revelar que se tem obrigações a serem observadas. Há ônus e bônus que buscam justamente o equilíbrio da equação e buscam, acima de tudo, a prestação de bons serviços, de serviços adequados. E aí, ao prever esse instituto, que é o Instituto das Concessões, a Lei Básica da República revela que haverá uma política tarifária que tem como objetivo primordial serviços adequados, e a Constituição remete à lei. Repito, a suficiência de normas disciplinando a matéria. E as normas estão redigidas em bom português, são muito claras no que se voltam à preservação do equilíbrio econômico-financeiro do ajuste.
Para citar alguns exemplos, menciono a própria lei disciplinadora das licitações. Ela prevê que é possível o poder público, numa posição quase que de força, alterar unilateralmente, para melhor adequação às finalidades de interesse público, o contrato firmado. Mas aí remete o preceito ao respeito aos direitos do contratado, prevendo o parágrafo 2º do artigo 58 da Lei das Licitações, que as cláusulas econômicas financeiras do contrato deverão ser revistas para que se mantenha o equilíbrio contratual. A mesma coisa nós temos no artigo 65, quanto ao surgimento, no correr da relação jurídica, de novos encargos ou de diminuição dos encargos. Aí a revisão terá que ocorrer para menos, se houver diminuição dos encargos, ou para mais, tendo em conta o objetivo único, que é preservar o equilíbrio econômico-financeiro do próprio contrato. Lei de 1995 também dispôs a respeito, revelando que os contratos poderão prever mecanismos de revisão das tarifas, a fim de, repete a lei, no campo pedagógico, manter-se o equilíbrio econômico-financeiro. E, mais uma vez, a alusão ao surgimento de ônus para a parte contratante, quando, então, se deve realmente reequilibrar as forças desse mesmo contrato. Segue-se uma lei, segue-se dispositivo dessa lei, que reitera que as partes devem cumprir, e ao mínimo, e fazer cumprir, as disposições regulamentares do serviço e as cláusulas contratuais de concessão. Há de haver equilíbrio do ajuste, e surgindo ônus para a concessionária caminhasse a partir do entendimento, que é o que falta no Brasil, entendimento equidistante, caminhasse para a suplantação desse mesmo ônus. Mas surge um impasse. A revisão espontânea das cláusulas se torna muito difícil. E muito difícil porque, como salientou o economista que acabamos de ouvir, Raul Veloso, tem-se que joga o poder público com as tarifas visando alavancar posição junto aos usuários do serviço, visando o passo seguinte em termos de eleições. A Lei 8.987, ela prevê que o contrato poderá ter cláusula visando mecanismos privados para a revisão dessas mesmas tarifas, como que reconhecendo que é muito difícil lograr-se êxito junto ao poder constituinte. E aí cogita a própria lei da arbitragem, que realmente não integra com uma força suficiente a nossa cultura. Persistindo o impasse,
tem-se a última trincheira da cidadania, que é o judiciário. E aí a cláusula na Constituição Federal a revelar que a lei não poderá excluir do judiciário lesão a direito ou ameaça de lesão a direito. Esta última previsão direciona a tutela antecipada e direciona também ao que se apontou, num exagero, como indústria das liminares, porque aguardar-se, com a máquina judiciária emperrada como está, o desfecho final da causa, sem implementar-se uma medida de urgência, a ameaça à lesão se tornará em uma lesão maior e, diria eu, no caso das concessões, em prejuízo do próprio usuário, do próprio cidadão. Temos normas suficientes a caminhar com segurança. O que nós precisamos é afastar do cenário jurídico o hiato entre o formal, o que está na norma, e a realidade. O dia a dia da vida social, o dia a dia do entendimento entre o poder público e a iniciativa privada. Chegamos a algumas conclusões e não quero cansar os senhores repetindo o que é óbvio, ou seja, que devemos atuar visando o melhor para a coletividade e tornando efetiva a legislação de regência da matéria. A crise brasileira maior é a econômica financeira. E aí ocorre algo que potencializa essa mesma crise: a perda de legitimidade do poder central. A suplantação da crise pressupõe, acima de tudo, entendimento e apego à segurança jurídica. Nós não podemos viver aos sobressaltos, nós não podemos viver sendo surpreendidos a cada passo, nós não podemos viver com a potencialização, por exemplo, da carga tributária, que já chegou, a meu ver, a um patamar a partir do qual qualquer acréscimo se revela não como um tributo em si, seja qual for a nomenclatura, mas como um verdadeiro confisco. Descabe confundir interpretação da lei, que, como eu disse, é um ato de vontade, com a potencialização de interesses isolados e momentâneos, criando-se o critério de plantão para a solução da espécie. As normas existentes conduzem de forma muito incisiva ao equilíbrio econômico e financeiro das concessões. Equilíbrio que é a mola, que é o elemento indispensável a ter um bom serviço, um serviço adequado, como exigido pela lei das leis, que é a Constituição Federal. O equilíbrio econômico-financeiro é pressuposto, vamos repetir a exaustão isso, de um serviço adequado. Esforços hão de ser implementados visando afastar o hiato entre o formal e a realidade.
A legislação não é editada simplesmente para constar em uma vitrine. A legislação é editada para ter concretude no campo das consequências. O contrato de concessão deve ser explícito quanto ao equilíbrio e deve, tanto quanto possível, encerrar mecanismos que conduzam a esse mesmo equilíbrio. O contrato de concessão deve prever, já que há a cômoda postura do Estado em não tomar providências a respeito, em não agir para ter-se o equilíbrio, deve prever a solução amigável de impasses. E vamos afastar totalmente aquela premissa de que, estando o poder público submetido ao princípio da legalidade estrita, não pode sentar à mesa, e ele não deve sentar na mesa, como geralmente faz, não pode sentar à mesa para entabular uma negociação, partindo-se para a maledicência, ou seja, para tomar-se uma posição flexível na mesa de negociações como reveladora de uma cooptação pelo poder econômico. O contrato de concessão deve, então, ser o mais minucioso possível e observadas as balizas em si da proposta que, na licitação, acabou vencedora. Ao Estado, e nós ainda vamos presenciar esse dia, cumpre a adoção de postura exemplar. O Estado não pode se valer de uma posição de força para, como eu disse, verdadeiramente cumprimentar com o chapéu alheio. Deixa ele próprio de prestar os serviços, parte para esse salutar instituto, que é o Instituto da Concessão, e, posteriormente, pretende manipular a atuação do concessionário para atender interesses simplesmente políticos. Eu agradeço aos senhores a atenção que tiveram em me ouvir e digo que devemos empreender mãos à obra na construção de um Brasil melhor, que cada qual, e a apatia não pode ser o mal da nossa quadra, que cada qual faça a sua parte. Muito obrigado a todos. Muito obrigada, ministro Marco Aurélio Mello, como sempre, trazendo para nós uma brilhante exposição. De fato, ficou muito bem demonstrado na sua exposição que nós temos aí um grande arcabouço legal que precisa ser observado pelos agentes públicos, que precisa ser observado pelas autoridades. Enfim, nós temos tudo claro, tudo transparente, mas, por enquanto, ainda o que a gente vê é que isso ainda não é colocado em prática, né? Então, foi muito bem colocado isso daí, esse ponto, né? E também o ponto relativo à necessidade da manutenção do equilíbrio econômico-financeiro dos contratos de concessão, porque é o pressuposto de um serviço adequado, né? Então, agradecemos mais uma vez a sua palestra.
Nós vamos abrir agora um espaço para as perguntas. Acho que a gente tem tempo para duas perguntinhas, e eu acho que o pessoal está passando por aí. Vocês, quem quer se manifestar? Ninguém tem perguntas a fazer? Bom, então eu gostaria só de fazer uma perguntinha para o ministro Marco Aurélio com relação à recente Lei 13.140, que prevê sobre a autocomposição de conflitos, a Lei de Mediação, que foi criada agora em julho de 2015, que prevê a possibilidade da constituição de câmaras para a solução de conflitos que envolvam o equilíbrio econômico-financeiro dos contratos celebrados entre o concessionário e a administração pública. O senhor vê que esse poderia ser até um caminho para que esses conflitos pudessem ser resolvidos de forma muito mais rápida para atender o interesse público? Como que o senhor vê isso? Porque até agora a gente percebe que não existe ainda, pouco embora alguns contratos prevejam a possibilidade de mediação, de constituição de uma comissão para a solução de conflitos, a gente não vê que isso, na prática, se aplica. O senhor tem algum comentário sobre o tema? A legislação em si desmistifica aquela premissa segundo a qual o Estado não pode negociar. Eu acabei de mencionar um dispositivo que revela que, na relação jurídica entre concedente e concessionário, pode haver a previsão do entendimento e a previsão, inclusive, da solução de conflitos de interesse mediante a arbitragem. Agora, infelizmente, nós temos que avançar muito nesse campo. Nós temos uma lei moderníssima sobre arbitragem, e ela acaba de ser retocada, uma lei moderna sobre a mediação, mas essas formas de solução de conflitos de interesse, elas não integram a nossa cultura. Ou seja, quase sempre se exacerba a posição assumida na relação jurídica de forma apaixonada e não se transige em um dos campos. Nós precisamos avançar. Agora, vou repetir mais uma vez, não precisamos no Brasil de mais leis. Nós precisamos, sim, principalmente de homens públicos, de homens que estão em cargos de direção, que observem a legislação existente. Muito obrigada, ministro. Alguma pergunta? Raul Veloso quer fazer algum comentário adicional? Ok, então, agradecendo mais uma vez, em nome da Associação Brasileira de Concessionárias de Rodovias, pela brilhante exposição do economista Raul Veloso, e do ministro Marco Aurélio Mello, do Supremo Tribunal Federal. E a gente dá por encerrado, então, esse painel.